Ah, que legal, estamos começando mais um Pode Eletrificar. Eu sou o Marcos Nogueira, sócio e cofundador da Mobility Tech GreenV. Eu aqui sempre muito bem acompanhado de Marina Coppola. Tudo bem, Marina? Eu tô ótima. E você? Também estou ótimo. Quero falar um oi pra todo mundo também. Bem-vindo a mais um podcast aqui hoje. E hoje mais um episódio da série GreenV Run the Bridge. Exatamente, hein? Vamos explicar pra galera desse mundo da mobilidade elétrica por que a gente se enfiou nessa de corrida, né, Marina? Acho que é importante contar por que a gente entrou nessa de corrida. É verdade, é muito importante, né, Marcos? Até pra que as pessoas entendam por que a gente tá falando dessa causa, né? Por que a gente tá defendendo isso aqui dentro do Pode Eletrificar, né? Vamos lembrar os nossos propósitos aqui do podcast pra galera. Exato. Eles entenderem por que uma companhia de mobilidade elétrica falando de corrida, falando de empreendedorismo, educação, né, falando sobre sistemas importantes e não só da eletrificação como o assunto principal, né? Mas tudo que está em torno da eletrificação, certo? É isso aí. Até porque, né, um dos grandes movimentos da eletrificação tem tudo a ver com a saúde e o futuro de todo mundo do mundo, né? Um ar mais limpo. Para todos. Para todos. Por isso que a gente entrou na corrida. Exatamente. Então a gente acredita muito nesse propósito da saúde, esporte e como meio de transformação, perfeito? Perfeito, é por aí? É por aí. Então tá bom. Então, e o nosso papo hoje é eletrizante, mas a ideia aqui é que a gente saia correndo, né? O cara é engraçado, é uma figura, garanto. Garante. Vamos dar risada, bastante. Vamos passar de 1 hora de papo hoje? Vai fácil. Vai fácil, né? Fácil. Muito bem, muito bem. Vamos apresentar, a galera deve estar curiosa pra saber quem é. Vamos lá. Muito bem, nosso convidado, antes de se encontrar no mundo das corridas, arriscava-se como câmeras escondidas e disfarces. Da onde vem isso, né? Tipo, nas cenas de crimes em Sorocaba, atuando como jornalista policial. Que universo, hein? Virada de chave, hein? Meu colega, ele. Virada de chave, hein? Colega de profissão. Teve um período que não tinha, né, neste período todo aí de policial, nessa estrutura toda de jornalística policial, ele não tinha grandes hábitos alimentares saudáveis, tem umas histórias muito legais para contar aqui pra gente, não praticava esporte, tinha alguns problemas de saúde. Viu-se na obrigação de fazer alguma coisa. É o que a gente mais tá falando aqui, né? Exatamente. Esses últimos papos que a gente teve é muito direcionado para isso, tá com uma sinergia maravilhosa. Correr foi uma das suas saídas, é o que a gente também fala aqui, que é um universo show de bola. Fundou o canal Corredores, atualmente com 149 mil inscritos. Que responsa falar para esse público, hein? Estamos aqui com o tio Maico. Bem-vindo, tio Maico. Obrigado por ter aceitado o convite, Marina, viu? Marcão, obrigado pelo convite. Aí vamos bater um papo e fazer valer aí essa energia toda, né? Seja bem-vindo. Vamos um papo muito energético. A gente tem... Isso aí. Não vai pagar, né, a sua vinda pra cá, né? Mas tem um presentinho pra te entregar. Esse é o nosso kit de Pode Eletrificar para todos os nossos convidados que passam aqui para nossa mesa. Obrigado. Eu nunca sei como me portar com presente, a gente abre. Pode abrir, fica à vontade. Eu quero também. Pode abrir. Já vou assistir. O pessoal em casa tem inveja. Camisetona, toda lindona. Pode sair correndo de manhã. Canequinha eu já ia levar como souvenir para Sorocaba. Isso aí. Legal. Pra não sair roubando a nossa, a gente dá uma de presente, entendeu? Mas é melhor. Muito obrigado pelos mimos aí. Vou voltar eles aqui pra mesa. Show de bola. Pode colocar aqui do lado aqui. Vamos começar essa... Vamos lá. Essa batina aqui. Manda que tem bastante coisa pra contar, hein? A Marina começou a falar aí das fases, aí eu comecei a lembrar e tem bastante história. Quer começar por onde, Marina? Vamos começar pela... vamos pela história um pouquinho, por onde que ele começou a correr. Exatamente. No meio do papo aqui, Marco, a gente vai falar um pouco da sua experiência também com carro elétrico. Você teve uma experiência bem legal com carro elétrico. E o podcast, ele tem como objetivo também trazer a visão do usuário. Né? Nós temos nossa visão como empresa de mobilidade elétrica, a gente vive, respira isso, somos apaixonados por mobilidade elétrica, acreditamos muito nesse modelo, nesse modal de transporte ser completamente elétrico, mas a gente também quer ouvir como que tem sido as experiências das pessoas com esses veículos, né, por aí. É isso aí. Então, a gente quer te ouvir depois também, se você falar por isso. Eu tive se você considerar carro, eu tive em duas oportunidades, assim, duas experiências bem distintas, e se você estender para patinete e bicicleta, tem... eu já usei também patinete. Nós chamamos aqui de micromobilidade, essa parte toda. Também. Que também está totalmente em tendência e a gente acredita demais e só tem a crescer, com certeza.
Então, mas a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Mas conta aí pra gente, como é que foi que você resolveu começar a correr, que destravou isso em você, você falou assim, poxa, acho que esse negócio é democrático, acho que é fácil começar, um tênis, uma bermuda, camiseta, já posso começar. Como é que foi esse estralo seu pra corrida? Cara, eu tinha um estilo de vida que, assim, você minimizou, negócio de alimentação ruim, mas era tudo muito ruim, né? Eu tinha um trabalho, eu era repórter policial e repórter investigativo. Então eu tinha uma rotina muito estressante, jornalista, nessa época redação de televisão, então você tem hora para entrar, mas não tem hora para sair. Me alimentava muito mal, bebia demais, cerveja, assim, era um cervejeiro mesmo, muito pesado, com muito sobrepeso, totalmente sedentário, e daí era um barril de pólvora, né? E daí um domingo eu lembro que eu comecei a eu curtia muito futebol, hoje eu me desliguei total, assim, mas era um torcedor muito fanático. Eu lembro que eu tava assistindo um jogo, e foi bem traumático esse jogo. Qual que é o time, mano? Conta aí, mano. Corintiano, e foi no dia daquele 100º gol do Rogério Ceni. E daí foi um dia triste pro corintiano, assim, e tal. E daí, ao longo do domingo, no final do domingo, eu comecei a sentir uma taquicardia, um negócio batendo no coração na garganta. Acabei que eu fui pro hospital, depois de tentar me automedicar, tomar maracujina, aquelas coisas que a gente vê no Google, né? Mas daí eu acabei no hospital, isso eram 3 horas da manhã, quando eram 5 horas da tarde do outro dia, tentaram de tudo, deram injeção, falaram, começou com comprimido, foi pra injeção, começaram a me monitorar, me mudaram de lugar, eu fui percebendo que a coisa foi ficando mais séria. E daí, com 15 horas daquilo, o médico chegou, Ricardo Cairo, virou meu amigo e corredor, não era nem amigo nem corredor nessa época. Ele chegou e falou, você vai pra UTI, a gente precisa fazer uma cardioreversão, porque senão teu coração vai começar a disparar, formar coágulo, você não pode ficar tanto tempo com arritmia. E o meu coração, eu ouvia, porque ele tava tipo com um microfoninho assim, e eu ouvia, ele tava igual um motor desregulado de Brasília, assim. Então ele batia assim, nenhuma lógica, uma arritmia muito doida, assim. Ele ia de 40 batimentos a 190 no mesmo minuto, assim. Meu Deus. Então o cara falou, você não pode mais ficar por muito mais tempo nessa condição. Então a gente vai fazer uma cardioreversão. Aí eu falei, o que é cardioreversão, né? Aí ele falou, aquilo que você vê nos filmes, de dar choque. Meu, apavorei, assim. Eu lembro que eu fui chorando os caras empurrando uma maca, você tá totalmente lúcido. Aí eu parei na UTI, aquele pit stop em volta de mim, muita gente em volta. Uma depilava o peito, a outra não sei o que, a outra me botava soro. Aí eu falei, cara, eu vou estar acordado quando isso tudo acontecer, né? Falou, não, você vai dormir. Aí eu vi que tinha um soro pingando algo muito rápido, né? Eu falei, é isso aqui que vai me fazer apagar? Daí ele falou, não, é isso aqui, ó. Mostrou um negocinho azul numa seringa assim. Aí eu lembro que ele ficou meu amigo, né? O médico falou, como que é teu nome mesmo? Eu falei, é Maico. Ele falou, ai, que gozado, isso aqui que matou o Michael Jackson. Vamos lá, tomara que o final seja mais top, né? Aí eu sei que, pra mim foi um apagão, assim, eu pisquei, mas eles resetaram meu coração, assim, pararam ele por 2 segundos, fizeram ele voltar a bater e eu tô até hoje. Mas daí, basicamente, passou um tempo, eu fui no consultório desse médico, esse cardiologista, que era bem pesado. Ricardo Cairo, imagina, um estilo de vida também tenso, né? E ele muito pesado e sedentário. E daí o Ricardo Cairo falou, bicho, você precisa mudar de vida, porque senão... Acho que em algum momento ele já soube que eu tinha filha, bem pequenininha, falou, senão você não vê essa menina crescer. Só que é um ultimato, você precisa mudar de vida. Você está com 121 quilos, sedentário, e não vai, assim não vai. E aí um amigo meu do trabalho me convidou para o Trota e Anda. Nesse meio tempo, eu voltei para uma consulta de rotina e o Ricardo Cairo estava totalmente diferente. Assim. Ele estava muito magro e eu não tinha percebido no começo, mas já tinha um monte de medalha pendurado na parede do consultório dele. E ele tinha virado um corredor, já de meia, se eu não me engano, nessa época. Então, foi meio ao acaso. O Ricardo Cairo, eu falei... E eu pergunto, eu sou bocudo assim, eu falo, bicho, por que você tá tão magro? Tipo, sou daqueles do interior que pergunta pra saber se tá doente, sabe? Você é curioso, assim, eu não aguento voltar doente, com curiosidade. Ó o Sorocabana. Leite quente. Mas eu não aguento ir embora com a curiosidade. Eu pergunto, Ricardo, o que você tem, velho?
Daí ele, não, eu tô correndo, tô adorando e tal e tal. Aí pra mim aquilo não disse nada. Quase ao mesmo tempo, esse meu amigo tinha uma corrida, era tipo um novembro, e aí um amigo meu falou, por que vocês não fazem uma... Apontou pra eu e pra um outro cara sedentário lá da TV e falou, por que vocês não fazem uma aposta, correr 5 km daqui a um mês? Falei, velho, correr pra quê? De quem? Aquelas zoeiras que todo mundo que não corre faz. Eu sei que a gente apostou mesmo uma caixa de cerveja em 5K, aí eu meio que treinei assim, com ele falando, vai no trota e anda e tal. Na véspera da prova eu consegui pela primeira vez completar 5K sem parar. Aí eu fui pra prova, corri também, e eu lembro que eu corri esses primeiros 5K, no dia seguinte eu pus meu pai e minha mãe no carro, percorri os 5K, era um lugar bem tranquilo lá de Sorocaba, e eu falava assim, eu falei, viu, vocês não estão entendendo, eu corri isso tudo. Porque, cara, pra mim 5K era inimaginável, assim, era sobre-humano aquela distância. Você entrava no carro, você ficava um tempo rodando, assim. E daí já era. Um mês depois eu me inscrevi, me matriculei na assessoria que eu treino até hoje, há 7 anos, a Move Better lá de Sorocaba, e daí já era. Pro canal foi um pouco mais, né? Eu vou falando, viu, gente? Pode falar, vai embora. Eu vou emendando. Mas daí o que aconteceu? O vídeo mais visto do canal é como respirar na corrida. Porque as pessoas pesquisam isso, porque elas não sabem fazer o básico. Ninguém pensa pra respirar vivendo. Mas na corrida vira uma preocupação. Exatamente. Você sabe o que eu fazia no começo? E se você não souber respirar, começa a doer a costela, começa a doer aquelas dorzinhas, né? Dorzinha de lado. E eu bolava um sistema super complexo de respirar. Nas 2 pisadas do pé direito eu puxava, na terceira com o pé esquerdo eu soltava. Aquilo era um exercício mental, assim, que se eu me desconcentrasse... Que o corre ou respira, né? Viu? E sabe, fazendo conta, assim, quando era muito mais natural. E daí eu comecei a gostar de corrida, depois de um tempo, e daí você começa a treinar melhor, começa a desenvolver um pouquinho, começa a perder peso. Eu perdi muito peso, eu perdi 40 quilos nos 2 primeiros anos da corrida, só com reeducação alimentar, assim, e melhorando a alimentação, tirando um pouco industrializado, pondo mais comida e acrescentando o exercício. E foi mudando a minha vida. Só que daí as pessoas me encontravam no cafezinho, no trabalho, assim, e queriam saber o que eu estava tomando. Porque elas tinham certeza que era algum ou doença ou remédio. E quando eu falava que não era doença, acho que elas ficavam felizes. Mas quando eu falava que era corrida, aí decepcionava. Porque, é corrida. Tipo preguiça, assim, né? Não é uma paradinha, assim, um remédio da moda, assim. E daí eu vi que aquilo gerava muita curiosidade, aquela mudança que eu tava tendo corporal, assim. Eu falei, cara, eu sou jornalista, né? Eu vou começar despretensiosamente a fazer um diarinho. E daí, no universo nosso da corrida, de assessoria ali, eu tinha 3 principais amigos, assim. O Kiki, o Brunão e o Michel Bolt. E daí a gente duelava, todo mundo muito verdão, assim, na corrida, mas brincava de duelinho, de desafiava o outro, um puxava o outro. E daí, junto, eu era o único jornalista, a única pessoa ligada em conteúdo, o Bruno é do marketing, o Kiki é de TI e o Michel é economista. Não tem nada a ver criação de conteúdo para eles. Mas eu meio que fui puxando eles junto e automaticamente se criou esses personagens e virou um canal. Nunca teve um plano. Você sabe o que eu achava que poderia ser o canal? 1000 pessoas. Eu falei assim, um dia, será que 1000 pessoas vão ver? E o que eu pensava? Eu trabalhava criando conteúdo, eu era produtor de televisão para a Rede Globo local. Eu estava acostumado a trabalhar localmente, assim. Eu vinha de 10 anos de jornal impresso, local. Só quem compra o jornal. E o periquito, porque o povo forra a gaiola com o jornal depois. Mas eu tô acostumado, eu tinha cabeça local. E daí eu não me liguei que a internet é um negócio sem fronteira, assim. Quando você joga o conteúdo lá, ele vai embora. Né? Então, de repente, eu estava gravando num cenário super improvisado, eu pegava os números de peito, colava na parede do meu quarto e gravava um... Que virou um quadro hoje, né? Você deu um quadro bonito assim que você... Hoje tem um quadro, bonito, assim, mas era um negócio super amador, assim, o cenário no começo do canal. Não tinha pretensão de ser grande, não tinha pretensão nenhuma de ser profissão. Era só pra
tentar influenciar positivamente, assim, de alguma forma. E um dos primeiros vídeos, que também está entre os mais vistos, é quando eu contava, na época o vídeo era como eu perdi 35 quilos com a corrida, que também é algo que muita gente pesquisa. Muita gente quer emagrecer de algum jeito e cai nesse vídeo. E é um vídeo que eu tô segurando uma bermuda imensa, assim. Ela é muito grande perto de mim hoje, assim. E até hoje, muita gente que chega fala, comecei a ver o canal na época da bermuda, no vídeo do você no bambuzal, que era um... Eu ia pro trabalho, ficava na TV, na volta pra casa, eu passava num bosque que tinha um bambuzal. Ali eu armava a GoPro num tripézinho e gravava os vídeos ali. Então a galera fala, eu sou da época do bambuzal, porque é pra falar que, tipo, chegou quando era tudo mato no canal, assim, sabe? Então foi super por acaso e foi virando. E quando que você decidiu mesmo, de fato, viver só do canal? Quando que você falou assim, agora eu consigo... Faz 2 anos. Só 2 anos atrás. Ele sempre foi uma atividade paralela, assim. A primeira vez que eu escolhi o canal, que eu tive que fazer uma decisão grande, foi quando, sendo repórter, produtor investigativo, que eu tinha que fazer câmera escondida, reportagem investigativa, sempre envolvendo crime, denúncia, matérias de bastante risco, assim, o canal começou a ficar, assim, de um tamanho representativo, assim. Aí eu falei, cara, não tá livre, e eu usava sempre identidade falsa, assim. Então eu falei, uma hora eu vou trombar um cara que é corredor, e ele vai me desmascarar pelo fato do canal ser grande. Daí eu cheguei lá e falei, eu queria sair da investigativa e ser só um produtor regular, assim. Daí eles falaram, não, mas não, porque você leva a parte de investigação e tal. E daí eu tive que fazer uma escolha, daí eu saí da TV. Fui trabalhar uma época, fiquei 4 anos na política, como assessor político e tal, na área de comunicação. E há 2 anos eu estava na prefeitura, lá trabalhando no governo, lá de Sorocaba, virou eleição, perdeu. Nosso lado perdeu. Eu não tenho nenhuma paixão política, eu sou profissional, eu estava trabalhando por aquele lado meramente profissional. E daí eu falei, cara, eu não vou mais, chega de dar currículo, eu não vou mais trabalhar para ninguém. Falei, o canal tá grande bastante e se eu botar energia, vai, né? E foi. E aí... Ele veio para outro patamar. Os últimos 2 anos do canal foram os melhores, assim, o canal cresceu demais, assim, de parcerias, de oportunidades, de captação de oportunidades, sabe, de braços do canal, né? Então hoje a gente tem várias frentes. Todo mundo acha que um canal, como que você rentabiliza um canal, né? Todo mundo tem uma visão que canal de YouTube recebe um salarinho do YouTube. E se eu fosse, quando eu revelo o que o YouTube paga... É que mudou muito, né? Eu quebro qualquer pretensão de pessoas que acham que é um mar de rosas. O YouTube paga uma merreca. Já pagou muito, mas já hoje pagou em dia... muito, mas o segmento da corrida é muito nichado. Se você vê hoje, os maiores canais do mundo estão no Brasil e tem na casa de 300 mil seguidores. Se o moleque começar a gravar jogando Minecraft, ele pega isso em 1 mês. É verdade. Eu tenho um segundo canal que tá hibernando, porque eu não consigo abraçar tudo. Chama Liga dos Curiosos, então é um segmento muito mais abrangente. Eu queria ter um canal de curiosidades e tal. Há 1 ano e meio eu montei a Liga dos Curiosos. O canal Corredores, para chegar, como é bem nichado, então você tem que ser corredor, ter uma conta no Google, tá logado, se inscrever no canal e ter o hábito de assistir YouTube. Você vai criando um monte de funil que é pouquíssimo. Nosso universo é pequenininho. É verdade. Né? Então vamos colocar num universo de 15 mil numa corrida, daqueles 2 mil consomem YouTube. Né? E daí ainda tem que ser inscrito no seu canal. Quando eu criei... então o canal demorou 5 anos para bater 100 mil inscritos. A Liga, estando num segmento diferente, a Liga dos Curiosos, bateu em 3 meses. Então, assim, o nosso nicho da corrida é minúsculo. Quando eu fui para curiosidades, você cresce assim, muito né? mais rápido. Exponencial, assim. Então, nos últimos 2 anos foi que eu alavanquei mesmo, assim. O canal, ele não tinha obrigação nenhuma de eu ganhar
Eu tinha minha profissão, sempre tive meu salário e tal, mas há 2 anos daí eu vi essa oportunidade de falar, cara, o canal tá criado, e aí é um negócio meu, não faz sentido eu não botar minha energia nisso. Aí que entra o empreendedorismo na sua história também, né? Porque você teve que estruturar, toda a empresa, né? Montar plano de negócio, tudo isso. E qual o tamanho do seu time hoje, da sua equipe que te apoia? Cara, na verdade, assim, eu sou... É uma empresa de um cara só. Eu falei, eu sou o almoxarife. Eu sou o cara que quando eu vendo uma camiseta do canal, eu levo no correio. Mas eu sou o CEO também. Então, dependendo do lado da cadeira, às vezes eu giro a cadeira assim, agora eu sou o almoxarife, agora eu sou CEO e tal. E a minha filha, que trabalha comigo também, cuidando de canal de Telegram de descontos e tal. Mas é a soma de tudo. Então, assim, links de afiliados, a parte de venda. Né? Eu falo assim, hoje todo criador de conteúdo na área de corrida é um vendedor que cria conteúdo. Aonde você capitaliza mesmo é a venda de produtos, programa de afiliados, grupo de Telegram, fazendo cobertura de eventos. Então, agora a gente começou a, de fato, fazer eventos, né? Então, estar presente em eventos com o nosso stand, vendendo os nossos produtos, acabamos de fazer a City. Então, são várias frentes que você tem para trabalhar e rentabilizar. Não dependendo de... Eu tenho 1.200 vídeos produzidos em 7 anos. 8 anos quase de canal. 1.200. Tem uma audiência de uns 400 mil visualizações mês, assim, no YouTube. O YouTube me paga R$1.200 por mês. Então não dá. É complicado. Então é um patrão ingrato, né? Ele te dá a plataforma, ele te oferece toda a condição de você, a partir da sala da tua casa, ganhar projeção mundial. A gente tem seguidor em tudo que é país, assim. Brasileiros que estão em outros lugares. Visualização ali. Brasileiros que estão em outros lugares. Então você pega lá as métricas lá do Analytics, você vê gente no mundo inteiro assistindo. Brasileiros que estão fora e querem matar a saudade, caem num vídeo nosso. Mas ele oferece toda a estrutura, mas ele não paga por isso. Então você tem que se virar nos 30 e criar oportunidades. Aí você cria as oportunidades, cria os produtos. Eu nunca tive uma cabeça... Quer dizer, hoje eu vejo que pequenas coisas que eu fazia eram sinais de empreendedorismo, assim, mas foram nos últimos 2 anos que eu descobri esse meu tino, assim, de... Eu era um criador de conteúdo, eu era um cara que pensava jornalismo, assim. Bacana. Eu me considerava um cara da criatividade, não do negócio. Né? E agora não, você acaba sendo muito mais gestor do que criador de conteúdo, às vezes. É verdade, eu tenho dúvida disso. Tem que desdobrar. E me conta uma coisa, você é muito conhecido como Tio Maicon. Da onde veio o Tio Maicon? Tio Maicon eu mesmo me dei. É um apelido que eu não era para ser um apelido. O que eu fazia era o seguinte, como eu sei que o corredor, ele busca os como, sempre que você coloca um como no título, são os vídeos mais vistos, assim. Então como respirar, como movimentar os braços, como... As pessoas têm muita dúvida quando começa a correr, porque tudo é muito difícil. E daí, num vídeo, aleatoriamente, assim, sem grandes planos, eu gritei assim, Tio Maicon, como se fosse alguém me perguntando, como é que eu faço para respirar? E daí eu comecei a fazer em todo vídeo isso. E um dia alguém me chamou de Tio Maicon, coisa achei engraçado, porque era um cara mais velho, às vezes mais velho do que eu, e dominou, assim. Hoje é Tio Maicon total, hoje eu assino como Tio Maicon no GC do canal, e às vezes o Maicon cai fora, é só tio, a maior parte me chama só de tio, e é muito legal, porque tem gente muito mais velha que eu que me chama de tio, mas não foi planejado, não. Bacana. Foi igual um apelido que pega. O melhor dos mundos é quando não é planejado, né? Porque aí fica... Entra na veia ali do processo. E assim, Marina, o bacana é que o Tio Maicon, né, eu comecei a curtir o canal dele também, por isso que eu fiz o convite, porque ele leva a corrida de uma forma muito descontraída, muito leve, né? Porque eu tenho um grupo também de amigos e existe também essa disputa entre a gente de performance para ver quem que é o mais rápido, para ver quem corre mais. Mas mesmo quando tem performance, tem a zoeira acompanhada. Né? Não, tem. E você não leva a coisa muito leve, bebe a sua cervejinha depois das corridas na boa, sem peso nenhum, né? Sem culpa nenhuma. Então cara, isso é bem legal, por isso que eu gostei e a gente trouxe aqui para a conversa outros corredores que
tem mais o foco em performance, mais o foco em tempo, né? E a gente queria trazer alguém aqui que tivesse essa vibe mais leve pra corrida e mostrar que a gente não precisa virar refém também de performance, a gente pode correr e também ter uma vida normal, assim, de beber, de comer outras coisas, e desfrutar também de outros prazeres. Queria que você falasse um pouquinho mais desse estilo seu, se isso traz pra você alguns julgamentos também, se a galera fala, você corre, bebe, como que funciona isso, a galera lá? Não, na verdade, a coisa que eu mais escuto é, claro, assim, quem tende a encostar para falar com a gente em eventos, em corrida e tal, é quem gosta, né? Acho que raramente já teve algum, assim, para criticar alguma coisa pessoalmente mesmo, falar alguma coisa, mas é bem pouco. E a galera que se identifica. E a coisa que eu mais escuto ao longo dos anos é que, vocês são gente como a gente. Vocês mostram também quando dá errado. E eu sempre fui transparente. Para mim, eu não vejo outra forma de passar o conteúdo que não seja verdadeiro, nesse sentido de quebrei, deu ruim, hoje não tô afim, desisti, abortei. Eu acho que uma bem recente assim foi quando eu abortei o meu plano de fazer um 70.3, né, do triatlon, né? Cismei de fazer triatlon. Fui cobrir um triatlon aqui em São Paulo. E achei lindo aquele universo, assim. Falei, cara, eu quero fazer esse negócio. Aí fui, comprei uma bicicleta, logo depois troquei por uma melhor e tal. Comecei a treinar, fiz um triatlon sprint. E, cara, não evoluía na natação. Muito ruim a natação minha. E todo dia, a natação todo mundo falava, se você não treinar todo dia, não vai. E se você ficar 2, 3 dias sem treinar, regride e tal. E daí, eu era sempre o pior da piscina, assim. Eu ia treinar no SESI. Aí pulava umas crianças, mas me davam uma surra na piscina, assim, porque as crianças do SESI nadam muito, assim, elas têm treinador desde cedo. E daí eu vi que é um esporte muito difícil de se aprender depois de velho, assim. Se você, todo mundo que eu via que nadava bem, aprendeu criança. Todo mundo que eu conversava. E quem aprende depois de velho é porque insiste. Depois de adulto, né? Velho, que eu digo que não é criança. Mas é porque é muita insistência. É algo que você precisa querer muito. E eu já tenho um problema natural de dispersão, assim. Somado ao fato de que eu não curtia nadar, então eu saí de casa todo dia, pegar 8 km a minha moto, chegar no SESI, tirar toda a roupa, pular na piscina, nadar por 1 hora, vestir, secar tudo, tomar banho no clube, pegar a moto, voltar ao 8K, dia após dia, aquilo foi me minando, assim, minha alegria de viver, assim, no esporte. Olha só que interessante. Assim, eu não tava curtindo mais o processo prazeroso. de treinar. Enquanto corrida, eu sempre adorei treinar, assim, um outro dia ruim, tem umas fases de bode pós-prova, não sei se você tem isso. Tem, lógico. Depois de meta, capaz que você entra nessa agora. Não. Você fez a primeira maratona, né? No 37 km eu pensei, eu nunca mais quero saber de corrida na minha vida. Mas vai além, Marcos. Você vai ver agora, depois de um grande objetivo, às vezes bate um bode, assim, de dar um vazio. Logo, eu sempre falo, bota outro objetivo rápido, que senão dá um vazio, assim, sabe? E daí, falei, cara, não tô afim de fazer esse negócio. Tipo, faltavam meses ainda, minha natação tava muito engatinhando. Cara, não quero mais, ter que sair de casa pra nadar, fazer um negócio. Aí eu fui, meti um vídeo no canal. Então eu tinha feito, quando eu fiz a inscrição, o canal faz parceria, todo tipo de parceria com organizadores e tal, né? E com a organizadora do Ironman não dá muito jogo. E até porque a gente não tinha uma tradição. A gente tem uma tradição na corrida, não no triatlon, né? Então, quando a gente chegou, eles falaram, quem são esses? Não interessou nenhum tipo de parceria. Aí eu lembro que foi a inscrição mais cara da minha vida. Eu paguei R$2.400 na inscrição de meio cara, né? É uma bica, assim. Aí eu fiz o vídeo quando eu fiz a inscrição. Daí eu comecei a treinar, fiz o sprint lá, o triatlon pequenininho. Aí eu fiz o vídeo desistindo. E daí é o tipo de vídeo que... pensou que o triatlon era pra qualquer um. Aí vira rinha de seguidor, né? Aí vira loucura, porque aí é aquela clássica internet. Aí o seguidor que gosta de você entra na rinha pra te defender. Ele não é qualquer um, ele não sei o que, assim, puta briga. E eu só não tava mais afim. Entendeu? Então, faria mais sentido eu ficar me sacrificando, ir lá entregar essa prova... Do jeito e a bike saísse. Foi ok pra você? A bike deu... A bike, todo mundo sabe andar de bicicleta, né? E eu pedalava ok, assim, lá nos primórdios eu pedalava muito antes de correr, assim, pedalava mountain bike. O desafio era corrida, e a natação parecia uma bigorna na água, cara. Teve um dia que eu fiz um exercício com pranchinha,
você tinha que treinar a pernada. E você segurava a pranchinha e olhava pro chão, pro piso. Eu ia pra trás. Aí eu falei, cara, não é possível, eu tô indo pra trás. Ele falou, não, é porque você tem o pé de corredor. Você não tem o pé de bailarina, assim, solto. Você tem aquele pé em 90 graus. E aquilo vira um leme pra trás, assim. Eu falei, cara, eu não acredito, eu tô voltando, velho. Eu preciso ir pra frente, eu tô voltando. Então, assim, então sempre é em cima de veracidade, assim. Se eu tô afim, eu tô afim. Se eu quebro, Se tem que abandonar, abandono. Se eu não tô afim, eu já levei questões pessoais, assim, pro canal, no sentido de síndrome do pânico, que eu tive que lidar uma época, que foi até uma época que tem a ver com empreendedorismo, porque foi um dia que eu falei, eu tava emocionado pra caramba, eu voltei de Berlim, logo em seguida de Berlim, foi a primeira parceria comercial grande que o canal teve. Uma agência de viagens, a gente fez um puta de um negócio legal, eu fui pra Berlim, aquilo, falei, cara, tá rolando, né, agora tá rolando o negócio. Aí eu voltei, já teve uma super cobertura, contratada, eu falei, cara, eu tava num emprego miserável, com um chefe que eu tava assim, saindo faísca, eu e ele. Aí na sexta-feira, no último dia para eu entrar de férias na segunda-feira, esse cara me tirou do sério de uma vez. Eram 2h da tarde. Eu só precisava aguentar até às 6 pra sair de férias e ter um mês pela frente pra respirar. Alavancar o canal no sentido, tá rolando, é agora. Eu pedi demissão por WhatsApp. Eu só mandei um texto bomba e saí andando, me demitindo. E o meu telefone tocava, eu assim, libertador, eu falei, me demiti, que delícia e tal. E segunda-feira eu tô por mim. E aí quando eu cheguei em casa, na sala de casa na segunda-feira, me atacou o pânico. Porque eu falei, e agora, velho? Eu não tinha ideia, eu nunca tive um plano. Foi pura impulsão. Pura impulsividade. E daí, a hora que eu vi meu notebook em cima da mesa, eu sem salário, sem perspectiva de nada, sem uma parceria firmada, só coisas soltas, esporádicas, assim, me atacou uma síndrome do pânico. E um mês depois, sabe onde eu fui trabalhar? No mesmo lugar que eu me demiti por lá. Eu voltei pro mesmo lugar. O cara topou. Eu falei... Mas você pediu pra voltar? Pedi pra voltar. Uau. Pedi pra voltar do mesmo lugar. Porque já era férias mesmo? Deu um mês certinho. Boa. Pode falar palavrão aqui, não? Pode. Tem uma banda que chama Vespas Mandarinas, tem um trecho de uma música que ela fala, já voltei a trabalhar pro lugar que eu mandei pro caralho. Foi igualzinho, eu fiz assim. Foi assim, eu falei, viu, o negócio seguinte, eu quero voltar e tal. Não, beleza, eu quero que você volte. Voltei. Porque eu não tava maduro ainda pro negócio. Daí, a partir dali, eu falei, eu acho que eu tenho um desejo de fazer isso virar realmente. E daí eu fui criando oportunidades. Paralelo, um plano Quando B. há 2 anos eu optei por viver disso, aí eu tinha um ponto de saída, entendeu? Eu tinha um plano bem traçado, eu tinha já parcerias comerciais, eu já tinha um planejamento da onde eu queria chegar, e aí foi tudo diferente. Aí eu não me arrependi um único dia. Tem dias que eu tô na sala de casa, que o grosso do trabalho, eu viajo muito, faço evento e tal, mas o grosso é no sofá da minha casa, né? E hoje é no sofá mesmo, eu não tenho escritorinho em casa, mas por conta da lesão que eu tive, eu não podia sentar em cadeira dura. Então eu acostumei a trabalhar na sala, no sofá, com aqueles mesinhas de café da manhã de rico, sabe? Com o note assim no colo. E tem dias que eu tô trabalhando de chinelo em casa, mas tão feliz com a minha decisão. Não tenho dúvida disso. Sabe assim? Porque 2 horas da tarde, aí eu tiro a mesinha de cima de mim, aí eu vou fazer um cafezinho, tomo um cafezinho, aí eu paro. E eu nunca trabalhei tanto, porque agora é pra mim. Né? Então dá um outro gás, assim. Eu sempre fui muito fechado com os trabalhos onde eu tava, muito comprometido. Sempre. É por isso que deu certo. Mas agora é pra mim, entendeu? Então eu não ligo de virar quando precisa virar. Em contrapartida, eu procuro buscar uma qualidade de vida. Tem sagrado meus horários de treino, tem um horário que eu declaro o fim do expediente.
Às vezes, quando dá certo, eu já vou trabalhar no sábado e no domingo também. Aí eu mando nos grupinhos de zoeira, eu mando abrindo uma ao meio-dia. Não, foi um vídeo que você postou no final de semana aí. Quem fez, fez. É o famoso quem fez, fez. Na verdade é fake, porque no sábado e no domingo eu vou trabalhar também. É comum, assim, passar semanas e semanas sem uma folga, mas é tudo diferente. A vida de um autônomo empreendedor, você consegue, né, é o que você falou, não tem o horário, você que define quando você tá mais em flow contigo ali, né, mais no seu auge. Às vezes pela manhã não é a sua pegada, às vezes é à tarde, às vezes é à noite, e aí você vai vendo o que funciona mais pra você ali, né. Minha filha tá numa fase de escolha de profissão, aquela 17 anos, que é um processo complicado, né? Nessa época a gente não sabe o que é da vida e tal. E eu tenho certeza que eu acertei na minha escolha, por mais que o jornalismo tenha me frustrado, umas coisas, mas eu sempre trabalhei na área certa. Eu sempre deu certo, sabe assim? Consegui tudo pelo jornalismo, assim e tal, mas era um trabalho, né? Eu fazia bem um trabalho que me passavam, assim. Mas quando eu vi um negócio bem feito no ar, quando eu produzia uma matéria investigativa legal na TV, ficava muito feliz, mexe com o ego. Mas é muito diferente de hoje. Hoje é algo meu, é um filho meu, e, por exemplo, você fazer uma expo na São Paulo City lá e ter a chance de, durante 2 dias, milhares de pessoas passaram pela nossa tenda. E, ter cara que segura na tua mão tremendo, assim, que ouvir, assim, centenas de vezes, no sábado e no domingo, pessoas falando que começaram a correr por causa do canal. Então vai muito Tá pago, né? Não, tá pago demais, assim. Tá pago. Então hoje é muito diferente, assim. Eu acho que hoje, sem planejar, eu consegui fazer parte daquele seleto grupo de pessoas que conseguem ganhar vida fazendo o que curtem, assim. Bacana. E o mais louco é que eu fiz jornalismo para ser repórter esportivo. Porque na época eu era muito fanático por futebol e o meu sonho era ser repórter de campo. Nunca consegui. Caí na área de reportagem policial e nunca consegui trabalhar em esporte. Hoje eu trabalho com esporte, num negócio que é meu, dando a cara que eu quero e dando certo, assim. Mas então, a vida é assim mesmo, né? da hora. Às vezes elas nos dão uns chacoalhões pra pôr no prumo certo, né? Te colocou no prumo certo. E na hora certinha, assim. Se fosse é o que a gente costuma falar, né? Se não é no amor, é na dor. É. De alguma forma. Eu falo isso direto. E ele teve uma outra história que colocou ele no prumo de novo, né? A gente estava conversando antes, Marina, aqui do nosso papo, né, nos bastidores, e teve aquela história do Michael que resolveu fazer ultramaratona na rodovia, aconteceu um acidente, quase foi de novo, tá quase um gato aí com 7 vidas, né? Nossa, não pode ter terceira, né? Pedir música no Fantástico, mas foram 2 na trave já. Eu acho que tem alguma coisa pra terminar aqui, porque não era a hora. Não, isso aconteceu no ano passado, em 2019, né, pré-pandemia, eu participei de ultramaratona, né? Tinha uma prova pra quem não é do nosso meio aqui, Michael, quem não conhece o que é uma ultramaratona, são quantos quilômetros? Cara, na verdade, assim, a última distância, assim, né, antes da ultramaratona é a maratona com 42 quilômetros. Aí tem controvérsias, assim. Tem gente que fala que qualquer prova a partir de 42 já é uma ultra, tem gente que fala que a partir de 50, mas eu tinha um sonho, eu vi um vídeo um dia de uma prova na África do Sul chamada Conrads, e eu achei muito animal aquela largada, muito emocionante, assim. Eu me emocionei vendo o vídeo. E África do Sul, tinha coisa cultural e tal. Em 2016, lembra que tava na moda aquele negócio de 50 coisas sobre mim, assim, no YouTube? Você não lembra disso? Tinha uma tagzinha, assim, 50 coisas. 50 fatos sobre mim. E lá, o fato 20, alguma coisa, eu falei, a minha prova dos sonhos é a Conrads e eu quero fazer ela em 2019, isso em 2016. E aí, fui acumulando maratona, experiência e tal, e em 2019, sem nunca ter feito acima de 42 km, eu me inscrevi. E daí deu certo, fui lá em junho, corri, são 90 km lá na África, deu tudo certo. E daí, logo depois, 2 meses depois, tinha uma prova de 100. Daí eu falei para um amigo meu, o Mambinha, né, que correu comigo lá. Falei, vamos buscar esse 3º dígito, né? Estamos preparados, O treinador ficou louco, cara. Imagina, você 2 meses depois de 90 tem vontade de correr 100. Foi uma preparação muito louca até, não envolveu corrida. Depois de correr 90, eu fiquei 2 meses treinando aeróbico em academia sem correr. E eu cheguei lá e corri 100 plenamente, assim.
Porque ele falou, vamos tirar todo o impacto e vamos só trabalhar. Então eu ia fazer longão em academia. Ele falava assim, eu quero 4 horas de aeróbico, você escolhe. Pode ser meia hora de bike, meia hora de remo, meia hora de elíptico, meia hora de esteira. E eu ficava 4 horas na academia. E aí eu corri. Veio a pandemia. Os 90 quilômetros você fez em quanto tempo? Foram 10 horas e 50. E o 100? 12 e alguma coisa. Os 100 muito mais duros, assim, em todos os sentidos. Não pelos 10K, mas pela situação. E daí eu chego lá quando eu falo do atropelamento. Passou a pandemia e eu tive a chance de voltar agora. Eles têm as duas provas, essas duas provas têm o chamado back-to-back, né? Você faz 2 anos seguidos e você faz os 2 sentidos. Um ano vai e um ano vem, entre 2 cidades sede. A Conrads eu não voltei por questão de custo. Ela mudou tudo, voo direto para a África não tinha mais, é por Dubai, estratosférico. Você ia fazer a prova caríssimo e tal. Eu falei, não vou fazer loucura e não vou. O 100K dava, né? E pós-pandemia, caramba, tinha feito só uma maratona, será que dá? Treinei e fui. E aí eu tava no quilômetro 65 com quase 8 horas de prova, acho. Essa prova ela acontece entre Caruaru e Garanhuns. Só que diferente da Conrads, que são 25 mil pessoas, com uma estrada interditada entre 2 cidades e o país para, a Conrads ela é transmitida por 12 horas na Globo dos caras. Igual a São Silvestre, passa na principal TV do país, os caras ficam 12 horas transmitindo até o último cara que cruza a linha. Então é muito importante. Essa ultra no Nordeste, não. São 300 pessoas correndo no acostamento de uma rodovia e a vida tá seguindo. Caminhão, carro, ninguém sabe no percurso que tá acontecendo aquela prova, assim. Tá passando uma viatura de polícia, dando um apoio, mas é o tempo todo. Eu sempre brinquei assim, que eu falei, o dia que escapar um caminhão também, a gente nem sabe que morreu. Porque é caminhão em BR, são 2 BRs, e eles passam a 120, né, e tirando fina, acostamento de 2 metros ali. E, cara, pra mim, basicamente girou o mundo, assim. A hora que girou o mundo, eu vi um caminhão passando, eu já tava no chão, dei uma porrada com a cabeça e com o cóccix, assim, com o quadril no chão. Bateu muito forte, assim, minha cabeça no chão, voei bem alto. E aí eu vi, ao mesmo tempo que numa fração de segundos, assim, eu vi o caminhão passando e foi igual um computador, assim. Eu falei, cara, o caminhão bateu em mim. Ao mesmo tempo veio uma moto capotando do meu lado, assim, sabe? Assim, numa fração de segundos eu tava tentando processar tudo, sem saber ainda se tava faltando alguma coisa, sabe assim, se ainda tá quente. Uhum. Bem resumido, a gente tá falando de interior de Pernambuco. Tem cidades muito, assim, muito humildes e você vê muita imprudência no trânsito, assim, muita doideira. Em 4 pessoas andando numa CG, assim, direto. Todo mundo sem capacete. O cara que me pegou, ele era um cara totalmente bêbado, de moto sem capacete. Então, é um naipe lá. Nem foi caminhão, foi moto. Não, daí o que aconteceu? Os caras têm as motos um pouco detonadas, assim. Uhum. E eles não conseguem ir pra rodovia porque não atingem a velocidade mínima da rodovia. Certo. Senão eles são atropelados pelos caminhões. Aí eles andam pelo acostamento. E o cara, bebaço, me viu correndo no meio do acostamento, foi sair, o caminhão deu nele e jogou a moto em cima de mim. Então a moto me pegou e me jogou pra cima. A minha namorada, que 300 metros para frente, era um ponto de hidratação, porque é uma prova de autossuficiente. Então você combina com o teu apoio, se arruma um amigo, amigos, né, sempre para fazer companhia um pro outro, porque eles vão ficar 12 horas presos com você, e você combina. Você toma uma água, você fala, eu quero próxima daqui 3. Ali, como era quilômetro 65, eu já estava encurtando a hidratação, de 3 em 3, né? Aí era de frente, ela estava vindo com o copo, assim. Então, todo mundo tava... Era um ponto de concentração de staffs. Tinha, assim, uns 10 carros parados de 10 corredores que iam passar lá. Socorro. Então, muita gente viu. E, assim, aí eu, sangue quente, na minha cabeça eu queria continuar, assim, todo mundo quer continuar e tal. Tinha bastante sangue no chão, aquele sangue bem impressionante, que era um sangue escuro, que eu nunca tinha visto, sabe, assim.
Eu levei 26 pontos na cabeça, cheio de hematoma no corpo, e daí não deixaram continuar, né? Fui para um hospital lá, uma unidade de saúde bem precarinha, assim, numa cidade bem simplinha. E daí quando eu cheguei na unidade de saúde, eu lembro assim, eu cheguei perto da maca, o cara falou, vai lá pra você tomar ponto na cabeça, deita na maca. Aí eu cheguei perto da maca, eu vi que ela é uma cor estranha, assim, né? Aí eu passei a mão assim, era pó. Ai, meu Deus. Era muito zoada a unidade, assim, era muito zoada. Pra você ter uma ideia, eu saí de lá sem raio-x, assim, dando uma puta porrada com a cabeça. E daí, meu plano de saúde não cobria lá. Aí pra voltar embora, eu falei com o Ricardo Caires, esse cara que me salvou lá em 2012. Esse cara que deu chocão, virou meu amigo, e ele virou tipo meu médico pra tudo, assim, sabe aqueles médicos antigos que... Pra remédio pra gripe. Clínico de geral. Ele é um cardiologista, mas ele é meu médico, assim, pra tudo. Só lesão, só ortopedia que ele não palpita. E daí eu falei, Rica, eu tenho medo de pegar o avião. Eu escuto umas histórias que a pessoa bate a cabeça, pega o avião e dá ruim no avião. Daí ele falou, cara, você pretejou a vista na hora? Eu falei, não. Vomitou? Teve confusão mental? Fez um checklist assim? Falei, não, nada disso, cara. Eu fiquei lúcido e só que sangue pra caramba e tomei ponto. Só que eu não fiz um raio-x. Falei, não, pode pegar o avião que você não vai morrer, não. Aí eu peguei. Entendi. Então, agora teve, né? Umas 2 semanas atrás teve a prova de novo. O pessoal perguntava se eu ia, mas não dá, né? Porque daí mexe com o psicológico. Teve um acidente também, né? Com uma outra maratona agora, há pouco tempo atrás, né? Que um corredor morreu. Que tem acidente também. Exatamente a mesma situação, assim. Um retrovisor de ônibus, um retrovisor de caminhão pegou, assim. Eu não consigo, eu era embaixador da prova nesse ano, mas eu não consigo mais indicar uma corrida em acostamento, assim, porque é fato. Bastante risco, né? Antes era um risco, que todo mundo achava que poderia acontecer, daí aconteceu de verdade, né? E foi assim, sabe assim, 1 centímetro pra lá, 1 centímetro pra cá, foi por Deus mesmo, assim, tinha todos os fatores pra dar tudo errado, assim. Eu não acredito, embora eu tenha saído todo estropiado, taio na cabeça, assim, e tal, mas eu não tive uma fratura, não tive uma sequela, assim, sabe? Então, perfeito. Deu muito certo. Acho que pegou do único jeito que podia pegar pra não matar, assim, sabe? E a única coisa que poderia me pegar, porque a gente tá falando de uma rodovia que é caminhão. Então, a única coisa leve me pegou, que é uma moto arremessada, assim. Então, perfeito. Deu tudo muito certo, mas daí eu não tenho mais psicológico e nem vou submeter alguém. Né, eu vou pedir pra alguém, né? Fazer meu staff agora. Vou pedir. Minha namorada quase me viu. Ela pensava, ela falou, cara, eu ia ter que ligar pra sua filha pra falar que eu tô com o teu corpo no Nordeste. Meu assim, Deus do céu. Né? Foi muito assustador pra quem tava em volta, assim. Caramba. Então, daí desencarei. Uma coisa, você tá mencionando muito, né? Você falou agora há pouco também que muitas pessoas vão pro seu canal pegando essa inspiração toda do que você leva pra lá, essa realidade toda que você leva pra lá. O que você entende hoje, quais são as principais perguntas, os principais desafios, assim, que eles levam pra você, de dicas, que você ajuda eles a entrar nesse universo ou colabora ali? O que você acredita que seja um ponto de muito apoio pra essas pessoas que estão no dia a dia? Acho que eu esqueci minha caneta. Tem água aqui ainda? Tem, mas pode pôr um pouquinho, pode completar. Então, as pessoas... Tem 2 frentes principais, né? A galera que quer ficar mais rápida e a galera que quer correr mais longe. E eu percebo que hoje o apelo da distância pega muito, assim. Eu não sei como que bateu o chamado pra você ir pros 42. Mas eu percebo que isso é quase uma subclasse se você não tem uma maratona, assim. Não sei se você sentia quase uma discriminação e uma pressão desse meio que a gente vive pela maratona. Assim. Eu viro para meus amigos falando, fala comigo se você chama maratona. Não fala agora, comigo, né? Eu quero papo. Tá valente, desde domingo tá valente pra caramba. Mas eu percebo que assim, se você chegar num churrasco de domingo pra tua família, onde ninguém é corredor, e se falar que você correu 42 km, todo mundo vai achar que você é doido e é um herói. Assim, é um incrível, não acredito. Mas é sem parar, aquelas perguntas que você sempre ouve. 42 km, você ficou 3 horas e meia correndo, 4 horas correndo e tal. Agora, você fala assim, eu fiz 5K para 18 minutos. Não impressiona ninguém. É muito duro.
É muito difícil. Acho que é até mais difícil, mas ninguém não impressiona parente. Entendeu? Não vai impressionar aquele teu tio, aquele teu primo invejoso. E eu percebo que a galera quer muito o lance, o apelo da maratona, tanto que elas têm crescido absurdo, né? A meia maratona, as meninas indo pra meia maratona, muito em peso, tá quase meio a meio nas provas, os meninos e as meninas, e a maratona crescendo. Você vê, ó, Porto Alegre com mais de 4.000 maratonistas, Rio com, acho que bem mais do que isso, Floripa agora... Vai bombar. Nós vamos e falei com o organizador semana passada, acho que já tem 4.200 na maratona. A fila também agora que vai ter também. Tá grande também. Então tá grande. Assim, a galera quer crescer na maratona. E nesse processo, queima etapa. Eu cheguei na primeira maratona com 1 ano e meio de corrida. Entre a primeira aula e a primeira maratona, 1 ano e meio. Foi acelerado? Foi também. Mas não tinha tanta produção de conteúdo. Há 8 anos, quando o canal Corredores começou, tinha o canal do Sérgio, o canal do Gustavo e algum outro pequenininho ali orbitando e tal, mas não tinha tanta. Hoje tem 1 milhão de perfis de corrida no Instagram, cara. Tanto que pulverizou total, assim, audiência, tudo, todo mundo teve que se reinventar, assim. E eu acho que todo esse universo de você rola timeline, assim, tem gente fazendo maratona na torta direito, de qualquer jeito, com mais ou menos esforço, capotando, tá empurrando as pessoas cedo demais para esse desafio, que tinha que ser uma trajetória um pouco mais calma, assim. Tem um negócio que foi uma opção que eu fiz, e é uma coisa recente no canal. Eu adorava produzir conteúdo em chegada de maratona, assim. Mesmo quando eu não ia correr, eu ia correr a meia, mas daí eu produzia um segundo vídeo só com chegada de maratona, porque é emocionante. Não sei se você já foi. É emocionante. É animal, assim. É animal. Você vê umas coisas, você arrepia, você chora. É animal uma chegada de maratona. É diferente de tudo. E é capaz que você saia de lá com uma vontade de fazer uma. Se você já é uma corredora, você vai sair de lá com a sementinha assim plantada. E daí, eu vou até o limite da dignidade, assim. Hoje eu filmo até o limite da dignidade. Se a pessoa tá assim, com uma postura ainda, se ela tá se sustentando em pé, ela tá com muito esforço, a pessoa tá com sobrepeso, tá não sei o que, ela tá fechando ali para quase 6 horas de maratona, mas ela tá digna, eu mostro. Eu parei de mostrar gente se arrastando, porque eu não quero fomentar essa cultura do sofrimento no canal. Parece que tá bonito essas hashtag vai guerreiro, parece que agora você tem que sofrer. E assim, e o mais louco, você fechou uma maratona para 3h47. E possivelmente, quando você correu uma maratona para 3h30, no dia seguinte você vai estar muito mais inteiro do que essa que você correu para 3h47. A minha maratona que eu corri para 3h50, no outro dia eu estava muito mais inteiro do que quando eu fechava para 4h30. Né? Porque eu preparo assim e tal. Então virou uma cultura do sofrimento, assim, parece que ia terminar a qualquer custo. Eu vejo todo final de semana gente postando vídeo cambaleando, aí coloca aquela música sempre as mesmas trilhas sonoras de superação, ou senão eles colocam uma narração do Cortella em cima para ficar emocionante, e essa coisa do povo cambaleando, assim, eu não acho que a corrida precisa ser isso, sabe, assim. Acho que o pessoal tá queimando muita etapa, tá com muita pressa de chegar lá, sabe? E não precisa, né? Não. O processo pode ser planejado, com calma, né? Estruturado, principalmente, com profissionais, que a gente tem profissionais, né? O Luciano, o próprio Sorocaba lá, que é o seu treinador, cara, eu já troquei várias ideias com ele. Então, assim, o processo pode ser realmente bem trabalhado, né? Não precisa ser esse sofrimento todo, porque senão é divertido, né? Tem que aproveitar o processo, né? A gente... é tão mais... Então, mais leve, gostoso né? você Mais terminar gostoso, uma corrida, que nem eu, domingo, é uma prova que estreia muita gente, nos 42 e nos 21, né? E tinha um monte de gente, puta, fiz sem andar, e foi o meu objetivo na primeira maratona. Primeira maratona, que foi a City também, eu fiz para 4h27, sem andar. E era meu objetivo, e no final tava completamente quebrado, mas eu continuei mantendo aquele trotinho, e para mim foi muito digno. Foi muito legal. Eu não queria me arrastar, não queria começar a andar a partir do 35. Domingo eu vi pessoas que estavam andando a partir do 30, então vira uma procissão, vira uma penoso aquele negócio. Procissão é ótimo. Segurou toda aquela estrutura, atrás da pessoa tinha 13 ambulâncias,
umas 20 motos de staff, segurou aquele povo trabalhando além do horário, segurou o trânsito da cidade, então impactou milhares de carros que não estavam podendo usar aquela via por causa da pessoa que estava andando. Até na live de segunda-feira agora do canal, a gente tava falando, eu falei, a gente acaba de se tornar o canal mais odiado do Brasil, assim. Porque eu falei, o que deu a coisa? Ele falou, cara, acho que tá mais do que na hora de começar a implantar cortes nessas provas tidas como comerciais. Porque, por exemplo, na Conrads tem, nessa de 90 que eu falei da África, tem 6 cortes. E é corte mesmo. Fecha portão, assim, fecha um cordão humano e quem não chegou tá fora da prova. O final da prova, com 12 horas, fecha. Tem gente que tá a 10 metros da chegada e não pega medalha. Né? Que é uma das coisas mais tristes. Eu dei uma olhada no site, parece que foram quase 500 pessoas que não completaram a SP-City. Então. Quase 500 pessoas. É um mas número aí, relevante. entre não completar, vamos considerar que tem a galera que abandonou, que viu que não tinha condição e tal. O que eu acho que não tá mais bonito é esse negócio do se arrastar até a linha de chegada, entendeu? Uma coisa é você, numa maratona, ter uma cãibra no 40. Você vai terminar a qualquer custo. Eu terminaria andando. Outra é no 30 você perceber que você não tá preparado para aquilo, você subestimou a distância e virar um show de horrores, assim, entendeu? A Zumbilândia, assim. E eu acho que passa uma mensagem muito ruim, assim. De que a corrida é sofrimento, assim, e não precisa. As corridas que você chega melhor treinado, você corre mais forte e termina mais inteiro, né? No outro dia você sobe a escada. Quando eu corria para 4 horas e 30, eu não conseguia subir escada no outro dia. Quando eu comecei a correr abaixo de 4 horas, eu subo escada numa boa. Então, assim, não precisa estar ligado a sofrimento, né? E eu acho que esse lance da distância tá um perigo, assim. A galera tá todo mundo querendo fazer maratona de repente. Que o tio Marco tá trazendo aqui pra gente. Esse é outro lado da corrida, né? Porque hoje a corrida ela virou glamurosa, virou moda, né? Modinha, então, modinha também. Né? Então, assim, modinha pra muita gente. Trazer esse lado também da consciência, né? Das preocupações e não entrar nessa vibe da loucura, sair fazendo as coisas, né? Pulando etapa, acho que é uma mensagem interessante que a gente deixa aqui. Sim. Pra galera aí, principalmente pra nossa corrida. Marco, não sei se você viu, a gente aumentou as distâncias agora também. Né? No ano passado a gente teve 5 e 10 só. Esse ano a gente tem 15 e 30. Então 30 já também é uma puxada forte já também. Já e a distância que tá caindo no gosto do pessoal, né? Tá caindo no gosto. Algumas provas de 30 que surgiram. Porque é uma preparação pra maratona, né? O 30, né? O 30... O pessoal encaixa em preparação. Né? E até já tem referencial em outros 30, né? Então você consegue comparar, né? Consegue começar a correr provas de 30 como objetivo também, eu vejo. Tem pessoas que já comparam. Então eu fiz a Roca nos 30, agora eu vou na Greenville. Vou na da Greenville nos 30 também, comparo. Ou mesmo isso que você falou, preparação de outra, né? Então você encaixa ali como último longo. A galera fala longo com estrutura, né? Você faz um treinão com treinão de luxo, né? Pô, você tá fazendo um treinão numa prova com aguinha na mão, top. E eu acho legal, assim, eu acho legal essa progressão natural, assim. Eu acho legal, por exemplo, no meu primeiro ano de corrida, a meta era correr 15, correr São Silvestre em dezembro, né? Então fui bem, fiz várias 5, depois várias 10, aí eu fiz a São Silvestre, aí em 6 meses foi o atropelo, né? De 6 meses foi dos 15 para os 42. Mas o que eu falo assim, não tinha tanta informação, assim. Não tinha tanta informação. Agora eu acho que é mais a pressão do meio, assim. Eu acho que é quase coagido, empurrado para os 42, senão você é uma subclasse, assim, de corredor. E não é. Você falou aqui, eu perguntei, você corre, você falou só 10. Uhum. Não, só 10. Não é só 10, é 10. É 10, né? Pô, 10 é coisa pra caramba. Quando eu fui correr essa primeira prova de 5, tinha uma bifurcação. E jogava a galera pros 10. Eu vi um amigo virar nos 10, eu achei que ele ia abrir, rasgar a roupa e era o Superman. Falei, como esse cara vai correr o dobro disso, gente? É sobre-humano, assim, sabe? Então a gente perde a noção da realidade. Esses dias alguém falou, mas é só 21. Falei, mano, você não tem noção que é correr 21, né? Assim, você esqueceu, você desconectou da realidade de como no começo 21 cara algo impossível pra você, assim, pra qualquer um. Fala pro amigo que não corre, que ele vai sair agora, percorrer 21 km a pé correndo. Ele bate em você. Não, é louco o negócio, cara. A corrida ela te permite progredir, né? Você
você mensurar de fato, né? Você tem 2 unidades de medida para medir, que é o tempo e a distância. Então você consegue realmente... Que é maromba? Ah, beleza, tô medindo o bíceps e tal. Percebo mais ou menos se eu tô progredindo e tal. Mas a corrida, ela tem... Numericamente, ela te permite saber. Pô, baixei meu tempo. Aumentei a distância. Tô correndo meia. Comecei o ano correndo 10, agora tô correndo meia. Então, pô, é legal pra caramba. De todas essas corridas que você já fez, né, nesses últimos anos todos, quais que você... A mais top e uma que... A crítica traumática eu acho que você contou, né? Aqui. Foi. Porque tá fresco. Exato. Mas assim, a mais top que você considera mais especial. Tipo, a mais especial. A mais especial assim. foi a Conrads mesmo, essa porque era um sonho e deu certo, principalmente. E mais uma muito, assim, que bate ombro a ombro, assim, é Nova York. É Nova York por vários motivos, assim. Porque foi uma parceria muito legal, assim, o canal com uma grande marca. Então, todo como um projeto como um todo foi muito legal. Eu tava com amigos muito legais. Então, foi eu, o Marcelo do Mania de Corrida e tal. Foi uma galera legal. E é Nova York, eu nunca tinha ido e não conhecia e tal. E daí, além de ser, cara, uma prova com, acho que 4 milhões de espectadores... 50 mil pessoas correndo, tudo é muito grande. É a maior prova que eu já participei, né? Em número de pessoas. Então é tudo muito no superlativo, assim. E aqui, o que a gente espera é estar correndo no lugar... seria legal ter gente ao longo do percurso. Em Nova York, além de ter gente ao longo do percurso, são 5 metros de pessoa aglomerado, assim. Sabe assim, tem gente que tá lá atrás gritando. Quando você entra naquela Quinta Avenida, mexe até com o labirinto, assim, é tanto grito que você zonzeia, assim, sabe? E daí tinha umas coisas muito loucas, porque como eu disse, assim, como o canal é um negócio sem fronteira, arrepiei, você falando assim, não, bota na tua lista, cara. Tem que ser, assim, no teu top 10 de provas pra fazer em vida. Pô, em vida, tem que ser em vida. Eu quis dizer antes de morrer. Em vida, por favor. Literalmente. Apesar que deve ter uns espíritos de corredorzinho em toda a prova, a gente que não sabe. Mas antes de morrer, Nova York tem que estar. Tem que estar, é muito louco. E daí, dentro desse negócio de não ter fronteira, era muito louco, porque eu tava assim, correndo e... Tio Michael e tal. Porque tem brasileiro pra caramba que vê o canal. Era muito louco, eu falei, cara, eu tô correndo. E nessas horas, eu não sou muito de pensar durante prova longa, sabe? Assim, eu fico uma tela, assim, branco, assim, eu não... Tenta esvaziar ao máximo, né? Tem gente que fala que resolve os problemas, não sei o quê, pensa no trabalho, eu não penso em nada, eu só olho. A Gabi que tava aqui com a gente, ela tem mantras. Tem um monte de mãe, um monte assim. De gente, tem gente que faz um monte de coisa, fica dedicando quilômetros, tudo me cansa muito, assim. Tanto que foi nessa que eu tirei a música. A música começava a repetir a playlist, ou tinha uma hora que eu já tinha ouvido tanta música que era uma forma de eu perceber que fazia muito tempo que eu tava correndo, aí me cansava. Quando eu tirei, comecei a ouvir o passo, a respiração e a corrida, eu falo assim, quem corre de fone perde tanto, cara. Perde tanto da corrida. Você vem em Nova York, gente correndo de fone. Pô, você não tá curtindo uma melhor da prova, assim, né? Então, Nova York foi muito especial, assim. Correr, poder ouvir o povo, ouvir meu nome algumas vezes, chegar no Central Park, 2 milhões de pessoas na última avenida da prova, gritando, enlouquecidas, assim. Essa eu colocaria como pau a pau ali com a Conrads. Legal, bacana, muito bem. Agora, você desenvolveu boas parcerias lá pro canal, uma delas é com um grupo de concessionário, pode falar o nome aqui, não tem problema, fala um concessionário, e eles te emprestaram alguns carros elétricos para você poder andar pela cidade, ficar um tempo com o carro. Qual que é o nome da concessionária? A Valec Motors. Faz jabá aí que depois vai mandar conta para eles pagar, né? A Valec é parceirona do canal, a Valec teve um negócio muito legal, só rapidinho, há 2 anos eu tive um problema muito sério com a Google, assim, de quase perder o canal. Basicamente assim, a Google fez uma vacina antivírus que entendeu que era um vírus e quase matou o paciente, assim, sabe? Quase eutanasiaram o canal, assim. E foi a 3ª, 4ª vida dele indo embora. Mas foi do canal. E num dia, falando com uma moça, com um amigo que manjava muito de tecnologia em inglês, falando com a Google nos Estados Unidos, a mulher falou, não, teu canal já era,
E, inclusive, ó, esse é o link para criar um novo canal, assim, totalmente fria, dane-se, o trabalho de anos e tal. E naquele dia, era 11 horas da noite, eu gravei um vídeo chorando, assim, de desesperado. Se alguém souber um caminho, me ajuda. E daí... Já tinha ido já o canal. Ele tava bloqueado. Do Google falou, acabou o seu canal. Seu canal foi deletado. E você gravou um vídeo aonde? No Instagram. No Instagram. Que era a única coisa que eu tinha acesso a tudo do Google. Pra você ter uma ideia, minha filha morava comigo, e daí a minha filha falou, sai daqui um pouco, vamos tomar um negócio na padaria, né? Você lembra? A minha filha dormiu. A entrevista tá top, hein? Minha filha está dormindo no sofá. É que ela tá acostumada comigo, olha lá, acordou. Mas ela falou, vamos tomar um café. Aí eu tava no café assim, daí eu olhei pra ela, eu comecei a chorar de novo, porque eu ficava chorando em casa. Aí eu chorei de novo, eu falei, cara, eu não tenho uma foto tua, porque hoje tudo teu tá no Google, né? Eu entrava, não tinha GPS no celular, porque é linkado à conta Google, então eu perdi tudo. E... me perdi. Não. Do patrocínio do... E nessa época, dei uma puta volta, mas eu faço muito isso, mas dei uma puta volta pra falar, porque a Valec chegou e falou, se você começar do zero, a gente tá com você. Então, quando você perde tudo, alguém pega na tua mão e dá um mínimo de segurança, assim, porque naquele momento, tragédia total, sumiu o mundo, eu perdi tudo, parceria, todas as parcerias vão embora, não tenho mais um canal, como que vão me apoiar? E naquele momento o Luciano, dono da Valec, falou, estamos com você, se precisar começar do zero, então foi legal. E nessa parceria com a Valec, que é uma concessionária... E qual que é as marcas que eles representam Renault lá? E Nissan. Renault e Nissan. Tem a Valec Nissan e a Valec Renault, a gente tem a parceria com as duas. E da Renault eu já usei o Zoe, e tinha acabado de chegar o Zoe, assim. Que ano que foi isso? Foi... eu acho que não. Entre o segundo semestre do ano passado e agora. A nova versão do Zoe, no caso. A nova versão do do Zoe. é... Já, o Zoe chegou a primeira versão no Brasil em 2013. Novo Zoe, assim. E o Kwid. O Kwid também. Que é um carro... Que foram propostas diferentes, porque o Zoe, assim... um carrão, né? Um carrão elétrico, assim. Ele, desenrolado, assim. E, cara, primeiro, a ausência de barulho, assim... foi muito legal, assim. Foi no Zoe primeiro, a sua primeira experiência foi no Zoe. Foi no Zoe. E o Kwid, pelo fato de ser compacto e muito espertinho o carro, assim, né? E o lance do rendimento do carro elétrico eu acho muito legal, assim. Que é o lance da aceleração abrupta, né? Ele não tem a aceleração, ele não embala, né? Ele tá no máximo já. Ele entrega tudo que tem de cara. Então ele bate. Então essa sensação de dirigir, assim, um carro elétrico eu achei muito legal, é muito viciante, assim. Pra falar a verdade, eu peguei o Zoe com o tanque cheio, assim, né? Com a bateria cheia. Com a bateria cheia. A gente brinca às vezes de tanque cheio também, viu? Eu usei até acabar. Eu inventava. Eu vou dar volta, vou andar, passear só. Eu não sou um cara que curte pra caramba dirigir. Mas ali eu ficava rodando por rodar. Porque o lance de rodar, ouvindo música no baixo, ouvindo, sabe assim, uma paz dentro do carro. Eu peguei a estrada, eu tive a chance de pegar a estrada e tal. Só que, falando do ramo da GreenV, né, que eu até te contei isso em off, assim. Aí eu falei, eu preciso abastecer esse negócio, né? E daí na minha cabeça me veio os mercados, mercado e shopping. Primeiro, shopping, olha, você pensar num shopping em Sorocaba, shopping em Iguatemi, gigantesco, junto com shopping Esplanada. Porra, é um shopping muito grande, assim. Tem muita loja. Tem uma vaga, um carregador. Aqui na entradinha ali do shopping. Né? Que eu acho que é bandeira Volvo ainda. Bandeira Volvo, é isso mesmo. Cara, e basicamente tem o mesmo Volvo todo dia chupinhando ali. Que deve ser de um lojista, ele chega, pluga e ninguém mais pega. Então ficam 12 horas ali e tal. Então, um shopping daquele tamanho, podia ter um monte, podia. E daí eu ia nas padarias e eu percebia que... e já tinham me orientado isso na Valec, falando assim, não vai em tal mercado porque eles botam o carregador no mínimo. Não vai em tal lugar porque não carrega direito, né? E daí eu percebia, nos determinados lugares, parava a tomar um café, vamos fazer compra e vou plugar. Porque eu queria carregar durante o final de semana também para produzir conteúdo sobre essa experiência. Quando eu pego os carros da Valec é para produzir conteúdo sobre o uso dos carros.
E daí eu percebi que eu fiquei 2 horas lá, saía e tinha carregado pouco. E daí eu fui me informar, falou, não, os caras deixam, que eu te contei isso, né? Os caras deixam, e você falou que é uma prática de alguns estabelecimentos, né? Não, eu falei pra você que não funciona assim. Tem mas algumas assim, particularidades. Particularidades, mas isso. que assim, é uma escolha do estabelecimento oferecer um... Tem algumas questões, eu vou explicar pra você que... Vou explicar. O Zoe, por exemplo, é um carro que tem bastante particularidades, né? Ele é um carro, assim, dentre os carros elétricos, ele é o carro mais seguro para carregamento que a gente possa dizer. Então, assim, ele recusa vários carregadores. Vamos dizer assim. Pra galera que tá ouvindo a gente, assim, ele tem muitas particularidades, né? Tem até um colega nosso aí, o Marcos Macedo, que ele tem um canal no YouTube, depois eu te indico, que ele tá com o Zoe agora, e ele passa cada perrengue com o Zoe, porque o Zoe... Não é qualquer carregador. Não é qualquer carregador que ele carrega. Então ele tem que identificar neutro, identificar terra, questões de elétrica, né? Ele tem uma série de questões de segurança, se não tiver tudo bonitinho, com a infraestrutura de carregamento, ele não carrega. Então o Zoe, ele dá um pouco de dor de cabeça mesmo pro usuário nos locais públicos de carregamento. Então, o Zoe tem essa questão. E também existe a interatividade entre o carregador e o carro. Então, o carro também tem um limite para receber energia. Isso aí. E o carregador também tem um limite para enviar energia. Então, essas duas coisas precisam casar bem. No caso do Sorocaba, por exemplo, eu conheço bem aquele carregador do Shopping Guatemi. É um carregador muito antigo. É um carregador de 3,5 kW. Exato. Né? Então, é um carregador realmente muito defasado. lento. Muito lento. Não, né? ele não é defasado. Existe essa potência, ela é comercializada no mercado. Mas seria para você plugar na tua casa e largar a noite inteira. É por aí. Não uma carrinha de 1 hora. Não a gente ponto público, né? A gente costuma mencionar bastante, até é importante esse papo aqui que a gente está tendo com o Michael, porque isso é a maioria das dúvidas do pessoal do mercado, né? Muitas vezes, no mercado em si, né, do dia a dia, muitas vezes as pessoas vão fazer um carregamento em algum estabelecimento e elas acham que é um problema do carregador. E às vezes não é por aí, é que a gente tem potências, Sim. São várias potências, e você precisa olhar a potência do veículo que você tá, a potência do carregador dali e a potência da rede também que está sendo disponibilizada. Então tem um equilíbrio todo que a gente, por isso até pode eletrificar um pouco de tudo isso, porque a gente um pouco quer de informação, um pouco de informação para o mercado, né, Marco? Nós administramos os pontos de recarga da Porsche, né? Sim. Tem mais de 200 pontos de recarga da Porsche, e a Porsche tem uma diretriz da Alemanha, né? Quando a gente começou a fazer os pontos de carregamento, instalar todos os pontos de carregamento em 11 kW. Tá? Por que 11 kW? Porque todos os carros que chegaram 100% elétrico da Porsche, a primeira versão chegou em 11. Então potência máxima, o que é para carregar em AC, né? Que é a carga lenta, nós chamamos de carga lenta. Né? Todo carro ele tem a carga lenta e a carga rápida. Né? A carga lenta, que é o AC, né? A Porsche, o Taycan, que é o super elétrico da Porsche, a primeira versão dele, os primeiros carros dele chegaram em 11 kW, então a Porsche falou assim, eu vou instalar todos esses carregadores em 11 kW. E começamos a instalar em 11 kW. Só que tem um porém, né? Por exemplo, Nissan Leaf, né? Que você tem lá a parceria com o pessoal de Sorocaba da concessionária. Ele vai carregar num ponto da Porsche, né? E o Nissan Leaf, ele também tem uma particularidade, né? Ele carrega em 6.6 quando o carregador é de 11. Então ele derruba praticamente pela metade o carregamento, porque é uma questão do carro, não do carregador. Então existe uma leitura carro-carregador que precisa estar combinado, porque ele só carrega o monofásico. Mas hoje é universal? O plug é universal? O plug, na verdade, aqui no Brasil, não existe uma regra definida, né? Mas entre as montadoras ficou praticamente estabelecido o tipo 2, que é o padrão europeu. Não virou uma cápsula de café? Não virou. Cada um inventa a sua para restringir? Não, existem alguns tipos de plug, né? Nós temos o T1, né? Temos o T2 e tem o padrão GBT, que é o padrão chinês, e o da Tesla. Basicamente é isso que tem no mercado, tá? De carga lenta. De carga rápida a gente tem outros padrões também, que é CCS2 e o CHAdeMO, são outros tipos de padrão de carga rápida, mas a gente é um papo para outro dia. Mas basicamente, para ficar aqui na conversa, o que acontece muito é isso, existe uma interação entre carro e carregador. Se isso não estiver bem alinhado e você precisa conhecer um mínimo do seu carro e também do carregador que está lá, por isso que o nosso aplicativo ele mostra a potência do carregador para você como usuário falar assim, o meu carro, o limite de carregamento dele é 6.6, então eu vou numa estação de 11,
eu não vou conseguir carregar em 6.6. No caso do Leaf, inclusive, se você vai numa estação dessa, inclusive, ele carrega pela metade, vai carregar em 3.5, com a limitação de carregamento também, que ele só carrega em monofase. Então, assim, tem uma série de questões de particularidades, de interação, que às vezes o usuário acha que o ponto não está disponibilizando. Na verdade, o ponto está disponibilizando, mas o seu carro não está conseguindo receber a energia compatível que ele está ali disponibilizado. Então o senso comum, assim, o leigo, a informação, isso me foi passado ali. Ah, não, o carregador daqui é lento e tal, às vezes não é, mas... eles estão segurando a energia, né, pra não gastar, né? Pra não gastar, pra te manter. E foi assim que me foi passado mesmo. Que o mercado estaria por trás de uma... já que eu vou oferecer, eu vou oferecer pouca energia para não gastar. Seria algo nesse sentido. Não, os principais pontos de recarga público que a gente tem hoje de AC são em 7.2. Né? Que é uma boa carga, atende gregos e troianos aí muito bem, né? Vai carregar... leva umas horinhas. Por exemplo, a BYD, os carros dela carregam 7.2 também, né? São os carros um pouco mais luxuosos que têm potências maiores de carregamento, né? Audi, Porsche mesmo, que tem umas potências maiores de carregamento, mas BMW também tem uma potência maior de carregamento, mas os outros, né? Os outros carros, a BYD, a própria GWM, que também chegou agora também, todos eles 7.2. Então, assim, a maioria 100% casa bem, né? No caso do Zoe, que ele é sistemático mesmo, a gente costuma brincar que ele é especial. Entre os carros elétricos, ele é especial. Mas conta como foi com o Kwid, como foi a experiência com o Kwid? O Kwid eu adoro, cara, e foi legal porque eu fiz uma viagem longa. A ideia era mostrar, foi pro Rio de Janeiro. Fui pro Kwid. 100% elétrico pro Rio? 100% elétrico. Não, perdão, eu tô misturando as estações. Pro Rio foi de Kwid agora, mas foi o Kwid a combustão. Eu fui com o Kwid para... Cara, a gente pegou uma rota, a gente usou um aplicativo para ver que tinha... Para criar uma rota, para ver que tinha um posto no caminho. Eu tenho quase certeza que foi sul de Minas ali. Eu acho que foi isso. A gente criou, a gente deu uma carga no posto. Carga rápida. Uma carga rápida. Aí, tecnicamente, eu nem faço ideia. Mas a gente plugou na vaga do posto. Não no posto de gasolina. No posto de carregamento. No posto de carregamento, onde tinha um restaurante. A gente plugou. A gente deve ter ficado 1h30 lá almoçando. Conseguimos terminar. E na cidade de destino tinha posto também. Aí a gente abasteceu num posto. Então foi uma lenta então que você fez, provavelmente. Deve ter sido uma semi-rápida. Uma semi-rápida e uma lenta e tal. E foi numa boa. O Kwid tem uma autonomia bem legal, porque ele é levinho, né? E ele foi... Só que ele tinha... Eu acho que ele tem umas 140 de autonomia, 180 km de autonomia, se eu não me engano. Tem dois modos hoje de olhar a autonomia do veículo. Porque tem o do Inmetro agora e o oficial da montadora. E a gente parou, a gente dormiu numa cidade, a gente não foi direto para Minas e tal. A gente conseguiu criar uma rota e o lance era fazer uma viagem mais longa com carro elétrico, né? E deu certo. Então eu já estive no ambiente urbano e no ambiente de estrada, assim. Eu acho muito legal. Hoje eu tenho um desafio, por exemplo, que eu acho que é um desafio ainda dessa modalidade, que é o seguinte: eu moro num condomínio onde tudo é muito difícil de se implantar. Então eu tenho certeza que hoje nós não temos carro elétrico lá. Porque não tem um posto de recarga na garagem. E eu tenho certeza que no meu prédio, como eles são muito resistentes a tudo, a gente acabou de não aprovar o aquecimento da piscina em 100 pessoas num condomínio, numa torre. Eles davam uma merreca para cada um. Por que não? A piscina é gelada, ninguém consegue entrar, mas não. Então eu penso que se eu fosse o dono do primeiro carro elétrico lá, eu teria uma certa dificuldade. Então eu acho que é uma barreira a ser vencida, toda essa questão de dia a dia. Então eu tenho que convencer, tenho que passar por uma assembleia para os moradores aprovarem a instalação de um ponto de recarga e isso ter como ser tarifado e vir a conta para mim e não para o condomínio. Então tem esses desafios assim, né? Hoje eu não conseguiria ter um carro elétrico por conta disso. Por conta da minha situação, de como eu moro. Mas eu acho que se eu tivesse uma casa onde por exemplo, o Kwid, que ele carrega na tomada normal, né, convencional, eu saí muito tentado. Com o Kwid muito mais do que com o Zoe. Porque o Zoe já era uma estação ali de recarga e tal, né, de uma tecnologia diferenciada.
Mas o Quid, o lance de carregar na parede, assim, eu achei muito legal. Assim. Você me dá duas oportunidades aqui. Primeiro, para falar sobre a Academy. A Academy é uma plataforma da GreenV para ensinar sobre mobilidade elétrica. Sim. Isso aí. Né, que são cursos online que a gente lançou há um ano atrás. Vamos completar um ano de Academy. Um ano agora. Um ano de Academy, a Universidade do Conhecimento da Mobilidade Elétrica, Michael. Então, para poder mostrar para as pessoas, e principalmente também para os síndicos, zeladores, né, para administradores de condomínio, o quanto o tema mobilidade vai impactar todo mundo nos próximos anos. Não tem jeito, é um caminho sem volta, não tem mais como voltar. Tanto para veículos quanto para a micromobilidade dos patinetes, das motos, porque querendo ou não também chega nos condomínios isso, né, de certa forma. Sim. E de fato, né, você tem que ter pelo menos uma tomada convencional de 20 amperes, né, para você poder carregar seu carro. No mínimo você tem que ter, né? Sim. Por mais que demore, né, Marina, você dá a possibilidade de carregar. E uma tomada de 20 amperes não ofende ninguém. Vamos combinar. Cara, não ofende ninguém. Ó, Sorocaba, o mercado imobiliário lá, meu pai é corretor, inclusive, tá bombando e tal. Eu acho que os novos empreendimentos já tem que pensar nisso como um modal, assim, né? Então, condomínio novo tem que ter o carregador ali, pensando em carro elétrico. Os veículos elétricos, eles chegaram, de certa forma, para fazer parte do ecossistema de transportes. Não tem como ter uma volta sobre isso. É uma transformação muito grande, né, Marcos? Tem muita coisa ainda para ser implementada, tem uma cultura muito grande para ser disseminada, que a gente está aqui nesse papel também de disseminação. E esse desafio que você está mencionando dos condomínios, ele realmente existe, a gente sabe disso, ele é latente. A gente tem um trabalho direcionado bastante para isso, porque muitos síndicos já estão olhando para isso. A demanda já está batendo na porta, já tem usuários querendo ter os seus veículos elétricos. A gente tinha aí um trabalho muito voltado para um ticket médio de veículos mais altos. Agora está um movimento gigantesco. A gente já tem veículos a 140, 150 mil reais no mercado, que dá acessibilidade para todo mundo, entendeu? Então a gente consegue colocar isso, implementar isso no dia a dia, e essa demanda vai estar chegando. Inclusive, quando você fala essa questão, né, voltada para os condomínios, as soluções elas estão muito atreladas à gestão da demanda desses carregadores versus os condomínios, que também já está chegando forte, já está sendo trabalhada de uma forma muito mais estruturada e planejada. Então eu acredito que logo, logo no seu condomínio, ou até outros condomínios por lá, com certeza vão ter gente olhando para isso. E, cara, não é o espaço, né? Porque não é um... Dá para fazer divisão por apartamento a energia. Então é isso. Da mesma forma que você rateia a água, o gás, a água, dá para fazer o rateio da energia também por ali, entendeu? O que os condomínios não se prepararam, os mais antigos, e vão ter que se adequar a isso. É só uma forma de uso da tecnologia. Uso da tecnologia. Exatamente. Só mensurar o consumo. E é um caminho sem volta, né? Eu tava vendo que a Caoa Cherry acabou de baixar o preço? Do carro de entrada deles, né? Para do elétrico deles. 129 mil reais. Tá mais barato que o Quid? Tá mais barato que o Quid. Eu acho que era o mais barato. 149. 140, né? 149, né? Agora já tem outros carros na faixa 149 também. Né? Mas é o carro mais barato do Brasil hoje, o elétrico mais barato do Brasil. Eles até fizeram uma comparativo, o HB20 mais top, tá R$500 mais caro do que o carro elétrico mais barato do Brasil hoje. Eu achei que isso fosse demorar um pouquinho mais. Né? Sim. Né? Achei que fosse demorar um pouquinho mais. Aconteceu. Claro que os itens de luxo ainda vão pesar para muita gente, mas o que eu percebo é que assim, carro elétrico hoje já não é só uma ideia, né? Não é um conceito, no sentido de eram aquelas pessoas descoladinhas que queriam ter o carro elétrico. Entusiastas. Né? Hoje já não. Seja como fonte renovável, uma fonte mais limpa, mais econômico. Tem muitas frentes de pessoas que seriam capazes de ter um carro elétrico e tem. Os principais polos, né? As grandes cidades, elas já podem estar utilizando isso no dia a dia com uma facilidade enorme. Você já, não necessariamente você tem na sua casa, mas você já tem distribuído pelas grandes cidades vários pontos que você consegue vivenciar e trabalhar diretamente com isso pela autonomia que o veículo tem. Pegar estrada, algumas coisas, como vocês tiveram que planejar a viagem, exige ainda um planejamento para se pegar a estrada. E tem os portáteis dentro de tudo isso, né, Marcos? Lógico, que, querendo ou não... A gente fala muito sobre retorno sobre investimento. Exatamente. Também, né? Porque hoje você tem já muito Uber comprando elétrico,
né? Muito motorista aplicativo, a gente fala, mas motorista de aplicativo que usa 99, usa todos os outros aplicativos aí, comprando carro elétrico. O cara coloca na ponta do lápis, vê que manutenção não tem, né? O carro elétrico não tem manutenção muito baixa, né? O cara roda pra caramba, né? O valor do quilowatt-hora dele vale muito mais a pena do que a gasolina e ainda ajuda o planeta. Cara, por que eu não vou ter um carro elétrico? Qual o motivo? É um carro tecnológico, um carro que nasce já novo, né? Parece que você tá vivendo o presente no futuro, né? Essa sensação que você tem quando você está com o carro elétrico. Então, não tem motivo você não ter. E o carregamento, muito simples. Uma tomada de 20 amperes, você faz o carregamento, né? Há uma tomada azul, que é industrial, para você carregar em 7.2, que o nosso carregador portátil também é muito simples de se fazer. Então, assim, não há barreira para eletrificação. Eu senti mais a longo prazo, né? Como chama quando é bike e patinete? Micromobilidade. A Valec, quando a gente fechou a nossa parceria, eles me deram um patinete. Tava uma ação da Valec com um patinete elétrico da Valec, da Renault. E esse patinetinho era belezinha e tal. E eu acostumei plenamente aquilo, assim. Eu fiquei indo trabalhar com ele, era plano. Ele não era muito potente, ele não aguentava carregar meus 90 quilos em subida, mas no plano ele voava, assim, ele é 25 por hora, o que num patinete é muito, assim, né? Você acha que está voando. E eu chegava no trabalho, plugava, então era na tomadinha, normal? Na tomadinha e tal, quando precisava, porque a autonomia dele acho que eram 40, não precisava todo dia, mas às vezes já vinha de outro dia, né? Já estava no fim, eu botava, e virou algo natural, assim. Então numa escala diferente, faria isso com o carro tranquilamente. Lógico, assim. Celular, carrega. Chega no meu trabalho, plugo, né, e tal. Então, acho que é bem incorporável ao dia a dia, assim. Acho que faz muito sentido, assim. E do ponto de vista de tudo que agrega, questão de energia limpa e tal, acho bem legal, assim. Inclusive para vocês corredores. Puxar um ar muito mais limpinho faz toda a diferença ali, né? Agora, a gente costuma deixar uma mensagem aqui, Michael. Quem quer começar a correr, quem quer entrar para esse mundo, que dica que você dá, por onde começar, né? Como que para você falaria para quem está assistindo a gente, começa a correr, por que começa a correr, o que vai ganhar com correr, fora suas histórias que você já contou aqui, que provavelmente já deve ter engajado muita gente a começar a correr, né, Marina? Então, eu acho que quando você começa a correr, você começa a trocar uma galera do bar. Hoje, na City, a gente passou na frente de umas baladas, o povo virado. E uns anos atrás era eu. Aquele cara era eu. E eu falei, cara, eu morro hoje se eu passar uma noite em claro, num bar, tomando uma. Sabe, assim? Então você muda, então você dá uma renovada geral, assim. E como começar? Devagar, se divertindo, com calma, respeitando o seu ritmo. Uma coisa que eu falo muito é não se comparar. Às vezes o universo de corrida, justamente, a pessoa busca uma assessoria para aprender a correr e ela está num universo onde às vezes surge competitividade, surge pessoas mais ou menos talentosas para aquilo. Eu sempre fui o último a ser escolhido no futebol. Eu era o gordinho da turma, ou mais que gordinho, eu sempre fui sofri muito com obesidade, assim. Então eu nunca levei jeito pro esporte. E daí você chega lá, vai ter gente que corre muito mais que você, então não se comparar, só se comparar a si mesmo, analisar pela sua régua. Então em poucos meses você vai ver que o que antes era o teu desafio do dia, correr aquela distância, ela realmente vira um aquecimento. Não é isso? Quando você correu a maratona domingo, os 5K primeiro, você não estava aquecendo? Estava aquecendo, totalmente. Estava acordando o músculo ainda. E um dia você saiu de casa para correr 5K e foi penoso. Né? Então é muito legal, você consegue mensurar pela tua régua como que você está como que você está melhorando. O teu tempo está caindo. Então assim, se divertir com o processo, não se cobrar demais, não acelerar muito, não se comparar aos demais e curtir. Não acho que é uma paixão à primeira vista, muitas vezes a corrida, como eu disse, mas é um esporte fácil de aprender, fácil de começar a gostar, é um universo muito receptivo. Se você chegar numa corrida sozinha, você não vai ficar sozinho há muito tempo. Logo você está conversando com alguém. O povo é extremamente carismático e receptivo e legal. Se você cair no asfalto, alguém vai te levantar. Mais de uma pessoa vai te levantar. É um meio muito gostoso de se estar, assim. É um meio muito saudável, literalmente, assim. De amizades, de papos, de interesses, de perspectivas, de projeções.
eu acho que é um universo encantador, assim. Eu nunca tinha gostado de um esporte antes da corrida, e nunca achei que o esporte fosse pra mim. Eu achei que eu não era um cara do esporte. E a corrida me abraçou de um jeito que eu nunca mais consegui sair, assim. E virou tudo na minha vida, assim. Então, eu sou entusiasta mesmo e acho que legal. Muito legal. Maravilha, maravilha. Papo... Muito feliz com o papo aqui. Muito bem. Hoje a gente conheceu um tio Maicon um pouco mais... a história por trás do canal, né? Por trás do canal, né? Um pouco mais dos perrengues que ele passou, né? Pra chegar onde chegou, né? Ixi, se fosse contar todos, era uma jornada aqui. Mas eu adorei o papo. Tô quase falando leite quente. Leite quente, e aqui são 3 do interior. Se começar a falar aqui, o negócio vai... Vocês são? Eu sou de Mojimirim. São José do Rio Preto. Não, fala o nome da cidadezinha lá, verdadeira. Verdadeira. Essa é polo, essa é polo, não mente não. De uma cidade chamada Fernando Prestes. Fernando Prestes. 5 mil habitantes. Eu acho que é perto de Rio Preto? Mais ou menos lá. Não, porque deve ser perto da terra dos meus pais lá, que é Neves Paulista. Já ouviu falar? Neves Paulista também, lá pra Neves região. Paulista, aquele esquema de só andar com o carro em primeira. Na segunda você sai da cidade. É bem por aí mesmo. Mas Sorocaba é o leite quente, que é famoso, e a coxinha, né? Não, tinha uma cidade lá do lado de Mojimirim, lá chamada Itapira. Itapira é presente, assim... Lá de Sorocaba tem bastante. O povo fala... Muito bem. Maicon, muito obrigada pela sua participação hoje, né? Ele pode fazer um jabazinho, mano? Você deixa fazer um jabazinho? Fala do canal aí. Fala onde compra as camisetas. Seu arroba também, seu arroba do Instagram. Canal Corredores em Instagram, principalmente, e YouTube. No Instagram a gente... um conteúdo mais de dia a dia, mais leve, mais humor, mais treinos e tal. E no YouTube, coberturas e dicas mesmo, assim, de treinos para te ajudar a crescer na corrida, assim, a se desafiar. E é legal, há 8 anos. E aonde compra as camisetas? Qual o site? Canal Corredores, entra lá. Você vai achar, só pôr o @canal Corredores. Ele já fez o exercício de casa como empreendedor, então... colocou a lojinha lá e... Bota Canal Corredores, onde você quiser que vai aparecer umas camisetas legais, comprei uma lá na feira lá. Você comprou uma usada, hein, meu? Uma que eu recomendo sempre usar só depois do... Que você comprou uma que a gente lançou agora na City, que eram os cadeadinhos. Isso. Que é uma coisa totalmente de rede social, né? Sim, os cadeadinhos. Nas bios lá, a galera tá com os cadeadinhos. Daí eu falei, vou fazer uma camiseta disso. E você comprou com o 42 aberto. Isso. Aí eu falo, experimentar pode, usar antes da hora não, porque chama zica esse negócio. A gente tem uma outra que é de finisher, também 42 eu fiz, 21K eu fiz, eu falo a mesma coisa. Põe e tira, velho. Chama zica esse negócio. A camiseta de finisher antes da prova não dá certo não. Não dá muito certo, show de bola. Muito bem. Bom, a gente também vai deixar para você um voucher especial para os seus seguidores, tá bom? Depois você faz um anúncio lá para eles, super bacana. Demorou. Convidar eles para estar com a gente aí na... Que dia é a Greenville? Dia 3 de setembro. 3 de setembro. Greenville, Run the Bridge. 5, 10, 15 e 30. Exatamente. Tem desafio para todo mundo. Exatamente. Na ponte, a corrida da ponte. Eu queria, Run the Bridge, já fiz ela várias vezes, mas quando tinha só 5 e 10... Mas eu tô louco pra fazer esses 30, mas meu treinador vai me matar. Eu acabei de voltar de lesão, fiz meu primeiro 21 domingo. Não, dá tempo? Um mês? Tem um mêsinho aí pela frente. Um mês, dá tempo. Não me Quem provoque, sabe? Cara. Vai de 15. 15 é melhor. Que você esteja com a gente, participando dessa vibe maravilhosa. É isso que a gente quer, né, Marcos? Vamos comigo no 5, vou no 5 só. Não, você faz muita força. Você vai me quebrar, tô fora. Vai acabar minha bateria antes da hora. Ai. Marcos, muito obrigada. Obrigado você, Maria. Pela parceria, mais um papinho aqui com a gente. Maicon, mais uma vez, obrigada também. Pessoal, fica aqui nosso canal aberto para vocês, mais uma vez mencionando para que aqui o papo é sempre aberto, a gente traz o Pode Eletrificar, ele é um papo descontraído, ele é um papo onde a gente quer falar de diversas coisas, a gente fala sobre empreendedorismo, a gente fala sobre inovação, a gente fala sobre tecnologia, a gente fala sobre educação e a gente fala de combustão, a gente fala de veículos elétricos, a gente fala de um monte de coisa, né, Marcos? Histórias incríveis, né? E histórias incríveis, que é isso que é o que a gente quer também levar e disseminar para todo mundo. Então, deixa aqui os seus comentários, se você tá gostando, deixa aqui você querendo falar
indicar outras pessoas, indicar temas. Estamos no Spotify, estamos no YouTube. Você escolhe aí onde quer estar com a gente, compartilha com quem você tiver sinergia. Mais uma vez, obrigada e até mais. Até a próxima. Valeu.